mundo real, na verdade, tá cagando se você tá certo ou não. E aí, no vídeo de hoje, eu vou trazer, nem é respondendo uma pergunta, é mais uma reflexão aí que eu tive esses dias pensando ali. Não é nada incrível, né? Mas eu tenho ficado muito viciado em assistir Casimiro no X-Racing, né? Aqui, quando a gente tá jantando, a gente tá na frente da televisão, a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá ali assistindo o Casimiro reagindo ao X-Racing lá. E o X-Racing nada mais é do que um compiladão de pessoas andando de moto na rua, gravando suas cenas amadoras ali, que mandam para esse canal, que é o canal X-Racing. E aí tem a versão de susto, a versão de acidentes, a versão de enquadros da polícia e tal. E é esse mar de cenas de motociclistas, motoqueiros, sofrendo acidentes, tomando enquadros, tomando um susto na rua e essas coisas assim. O Casimiro normalmente fala que o X-Racing são duas pessoas erradas discutindo no trânsito. E é mais ou menos por aí que começa assim. Só que uma coisa que eu percebo lá, e aí é um comportamento até meio geral da internet e da vida, assim, é que em muitos dos momentos, e eu nunca vi o Casimiro falar disso, esse vai ser o título desse vídeo, só pra ver se o Casimiro reage. Mas uma coisa que o Casimiro não comenta muito ali, até porque às vezes é meio óbvio e tal, e que ele também acho que ele não quer se indispor com o pessoal da moto lá, que manda o vídeo pro X-Racing e tal. Mas uma das coisas que realmente que acontece lá é que muitas das vezes os acidentes ou até os sustos ali, eles vão acontecer e você tá vendo na câmera que o motoqueiro ali, ele poderia evitar aquela situação se ele freasse. Ele está vendo um outro carro vindo da direção, ele está vendo outro carro cruzando ele, e ele simplesmente não freia. Ele simplesmente não freia. Aí o cara bate nele, aí o cara derruba ele, aí ele tem que desviar rapidamente, porque ele tá certo. E isso que é o problema, porque ele tá certo. Só que ele se prende tanto nessa ideia de estar certo, de que eu estou certo, então logo eu posso continuar onde eu estou fazendo, o errado é ele, que ele acaba entrando num acidente que vai machucar ele, que vai causar um prejuízo para ele, que vai criar um transtorno no dia dele e na semana, às vezes. O cara que trabalha de moto ficar sem moto, porra, não é só o prejuízo do conserto da moto, né? E cara, é tão difícil explicar para as pessoas que quando você tá certo, você não ganha um escudo de invencibilidade, você não se torna invencível. O mundo real, na verdade, tá cagando se você tá certo ou não. E às vezes você tem que estar certo e engolir seco e evitar um acidente, evitar um problema. E aí lá você tá vendo o cara lá, pô, eu tô certo, você que entrou. Só que ele tava andando e ele estava vindo o carro. Alguns deles falam assim, ah lá, o cara vai entrar na minha faixa. E aí ele continua acelerando e o cara realmente entra na faixa dele e derruba ele. E aí você fica, mano, era só frear, velho. E muitas vezes você vê o cara abraçando a merda ali. E antes que falem que eu tô... Como é? Que eu tô culpabilizando a vítima? Não, eu acho que a vítima é vítima. Ela não é culpa do acidente. O errado é o idiota que não viu, que não deu seta, que cruzou a preferencial. O idiota é ele, o errado é ele, quem tem que pagar é ele. Né? A vítima não tem culpa, beleza. Só que assim, você tava vendo, você precisa entrar naquele modo de eu vou até as últimas consequências para mostrar que esse cara tá errado, né? E cara, e você vê direto isso, assim, tipo, a pessoa fala, tipo, e isso em conversas casuais na rua, as pessoas falam assim, ah, se bater o cara que paga. Mas não é só o se bater o cara que paga, o cara paga, só que o seu carro perde a
perde valor, desvaloriza, porque ele vai ter que ter um reparo, e aí você vai ter que ficar sem carro, porque o seu carro está no mecânico, e aí você vai faltar no trabalho, aí no seu trabalho vai ser um transtorno. Existem tantas camadas de problema que você compra simplesmente porque você não quer ignorar o fato de que você está certo, muitas vezes não importa, e que isso pode trazer um problema gigante. E aí eu fiquei vendo lá no X-Racing o quanto as pessoas fazem isso o tempo todo, e poderia poupar um problemaço, assim, um problemaço. Às vezes, e isso o Casimiro realmente comenta direto, é que o cara sofreu uma parada, né, foi alguém cortou na frente dele, alguém furou ali, deu um susto, quase pegou o cara, e aí realmente o cara fica puto, porque pro motoqueiro, quando você corta na frente dele, não é que você vai só bater nele, você tá colocando a vida dele em risco. O cara sente como se você tivesse tentado matar ele, porque na prática é isso que acontece. E aí, às vezes não deu nada, tá todo mundo bem, foi embora e o cara pega a moto, vira e vai atrás pra buscar confusão, pra buscar treta, pra xingar o maluco lá na esquina. E aí você não sabe o que o cara tem, saca? E, porra... Às vezes é tão mais fácil você aceitar que você tá certo, mas o cara é um idiota, independente de você tá certo, sabe? É muito difícil, assim. E essa semana teve uma discussão dessas no Twitter sobre CLT e processar a empresa, essas coisas assim. E é tão difícil explicar para as pessoas isso, assim, que o cara fala assim, mas quando você trabalha CLT, você não pode ter personificação do trabalho, né? Então, você não pode ter horário, você não deveria poder ter horário, você não deveria ter que estar presencialmente no lugar, você não deveria trabalhar como se fosse um funcionário normal CLT. Você, na teoria, você é uma empresa prestando serviço. Quem vai fazer, se vai acontecer, a hora que vai acontecer, você tem que ter um prazo e entregar aquilo naquela data. Só que na prática não é assim que funciona. Na prática você escolheu assinar um contrato onde você sabe que você tem que trabalhar presencialmente, etc, etc, etc. E aí, muitas vezes, vai caber realmente um processo ali. Só que hoje em dia tá tão difícil de ganhar isso, porque teve a reforma trabalhista do Temer e tal, e hoje em dia é muito difícil ganhar esse tipo de processo, assim. E as pessoas lá falando assim, não, mas tem que processar, você tá certo, e realmente tá certo. Só que quando você vai olhar os casos que estão acontecendo, as pessoas estão tendo que pagar os custos do processo, além de não vencer esse processo, sabe? Mas pô, você não pode desencorajar e tal. E aí, putz, realmente você não pode desencorajar, não é legal desencorajar. Mas eu também tenho que avisar o cara de que ele provavelmente não vai ganhar aquela causa e que é melhor ele levar tudo que ele tem e perguntar pro advogado ali, cara, faz sentido isso? Porque você tá certo nesse caso não significa nada. Porque do outro lado existe uma outra ideia aí que vai atropelar e você pode acabar se dando mal ali. Então é importante estar certo, né? E tudo, mas tentar não ir às últimas consequências para provar que você tá certo simplesmente porque você tá certo, e aí você se ferrar porque você tá certo só para poder dizer, tá vendo, eu tô certo. Muitas vezes, se você puder evitar o transtorno, a dor de cabeça, a encheção de saco, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil, assim. E aí é só essa reflexão aí, de que eu tenho essa agonia toda vez que eu fico lá vendo o Casimiro reagindo ao X-Racing. Aqui a gente coloca na playlist, a gente está tentando finalizar toda a playlist de X-Racing. Mas essa é uma agonia que me dá aos montes, assim, do cara tá vendo, o problema tá vindo na reta dele, ele simplesmente não desvia porque ele quer xingar o cara, ele quer estar certo, mas ele quer ir às últimas consequências simplesmente porque ele tá certo. E às vezes o mundo real tá cagando pra se você tá certo ou não, né? É só isso. Então era só uma reflexãozinha clássica que eu acho que dá pra gente levar aí pro dia a dia e pensar assim, quantas vezes a gente não se fode tentando forçar uma situação simplesmente porque a gente tá certo, né? Mas é isso. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e valeu!